Olá, bem-vindo a mais uma edição do Linha de Frente, nosso conteúdo de política, de negócios, de turismo, conversando com pessoas que fazem a Bahia prosperar e progredir. Um deles está aqui conosco, o vice-presidente de ESG, ele vai explicar o que é ESG, Relações Institucionais e Comunicação da Selen, Marcelo Lira. Um prazer conversar com você. Marcelo, seja bem-vindo. Prazer é meu, Pablo. Prazer estar aqui na TV Aratu com seus telespectadores. É um grande prazer estar numa casa muito amiga. Tem muitos temas para a gente tratar aqui. Talvez o tempo não consiga dar conta de tantos assuntos. Mas um dos principais, recentemente, uma comitiva do governo do estado viajou para a China, viajou para a Arábia e trouxe boas notícias que envolvem a empresa da qual você é vice-presidente. Por que a gente já pode comemorar essa viagem, que pode chamar de viagem de negócio, viagem diplomática entre a Bahia e a Arábia? Muito bem, foi uma viagem, uma missão empresarial, né? O governador da Bahia fez uma viagem à China num primeiro momento, fez a agenda com interesses da China de investimentos na Bahia e, em seguida, no retorno, ele se juntou à comitiva do presidente da República em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, e lá nós anunciamos, junto com o governador, com a presença do presidente da República e do sheik dos Emirados Árabes, nós anunciamos um investimento em produção de diesel renovável. A gente vai falar um pouquinho o que é isso, qual a diferença de biodiesel para diesel renovável, por exemplo. Então, um investimento em diesel renovável e em combustível renovável de aviação. Esse investimento é um investimento significativo, 12 bilhões de reais em 10 anos, e posicionará a Bahia como um cluster, né? Uma área, uma geografia importante no mundo na produção de diesel renovável. Quando a gente fala 12 bilhões de reais, já me vem à cabeça a quantidade de empregos que podem ser gerados com um investimento desse tipo. Em um ano e pouco da Selen operando, mais de 1.000 empregos já foram gerados, são esses os números? É, mais ou menos isso mesmo. A Selen, eu costumo dizer, Pablo, que a Selen é uma startup de 70 anos. Boa comparação. Por quê? O que é que tem de startup numa empresa tão tradicional? Vamos lá. Na verdade, a Selen foi criada há pouco mais de um ano. Tá? E ela foi criada como uma empresa pelo fundo Mubadala Capital, que é um braço do fundo soberano de Abu Dhabi, chamado Mubadala. Ela foi criada com o objetivo de ser uma empresa de energia, né? E o primeiro ativo que eles investiram foi a compra da refinaria, que é uma refinaria de 70 anos. Aliás, foi a primeira refinaria privatizada do Brasil, essa refinaria de Mataripe. Exatamente. O programa de privatização, que era um acordo da Petrobras com o CAD, em 2019, ele envolve a privatização de 8 refinarias. Das 8, 4 já foram privatizadas e a primeira foi a refinaria de Mataripe. A refinaria de Mataripe é a mais antiga do país, ela existe antes da Petrobras existir, inclusive, e a segunda maior em capacidade de produção. Ou seja, quando o fundo adquire Mataripe, não apenas os ativos instalados, também tem a parte simbólica toda envolvida. Praticamente o petróleo é descoberto por aqui, tudo isso vai no Exatamente. A história do petróleo no Brasil se confunde com a história de Mataripe. Aí vocês começam com um modelo de negócio que você está comparando com o de startup. Por que um tipo de negócio que tem 70 anos pode se encaixar na startup? Porque quando o fundo comprou a refinaria, ele, diferente de uma operação tradicional de fusão e aquisição, ele não tinha uma outra refinaria e, portanto, tinha uma equipe para rodar. Ele apenas comprou e, agora eu preciso montar minha equipe. Então, montar minha equipe, meus sistemas, minhas políticas, tudo, né? Vocês começaram do zero, então? Começamos do zero, pode-se dizer que praticamente do zero. Um ano e depois esse zero tem mais de 1.000 funcionários, já gerou mais de 1 bilhão e 100 milhões de investimento. Qual é o segredo? Olha, primeiro uma transição muito bem planejada, né? Um planejamento junto com a Petrobras para que a transição fosse feita com toda a segurança e com capacidade de continuar operando, né? Segundo, nós conseguimos atrair dos nossos 1.200 integrantes que nós temos hoje, aproximadamente da parte do pessoal de produção, praticamente metade por cento tem origem na Petrobras, são ex-funcionários da Petrobras que nós conseguimos atrair para trabalhar conosco, em torno de 300, um pouco mais de 300
integrantes. Tá? Então, isso deu uma base de operação muito boa. E terceiro, muito suor, muito investimento, muito planejamento, muitas reuniões, muita discussão. Eu costumo dizer que a gente precisa fazer da política de brinde, né? Como é que você pode dar de brinde ou não, a um sistema para gerir o SAP, né, que é o sistema de computação para gerir a refinaria inteira, que custou algumas centenas de milhões. Tá? Então, tudo precisou ser feito. Né? E contratar 1.200 pessoas, treinar algumas delas, qualificá-las. Aliás, foi um trabalho hercúleo. Desculpe, vocês têm um programa de treinamento que já é elogiado, um programa de qualificação. Eu queria saber sobre isso também. Só que antes eu queria saber sobre a posição estratégica da Acelen, a posição estratégica da refinaria no futuro e no progresso da Bahia. Tudo vai passar por combustível, tudo vai passar por energia, e quanto mais barato e mais socialmente viável, ecologicamente correta, essa energia vai ser bem-vinda. Como é que vocês estão nesse sentido? Nessa sua pergunta, você colocou 3 desafios aí, né? Pois não, então vamos lá, vamos dissecar os 3. Bom, ambientalmente correta, socialmente justa, né? E conectada com o futuro, né? São 3 grandes desafios, são desafios que têm muito a ver com a origem da Acelen. O nome Acelen, na verdade, é uma junção de três palavras, né? Aceleração, excelência e energia. Tá? Então, por isso que a Acelen é mais ou menos uma combinação dessas 3 palavras. A Acelen foi criada para ser uma empresa de energia, não necessariamente apenas uma refinaria. O primeiro grande movimento foi a aquisição da refinaria. Então, como a refinaria, a gente tem uma empresa de energia, a refinaria produz combustível, e combustível é energia, combustível fóssil, de alto carbono, mas a nossa estratégia, a gente entende que a Acelen tem um papel importante de ser um protagonista exatamente na transição energética, em fazer com que a gente tenha, que a Acelen tenha no seu portfólio, no futuro, não só os combustíveis fósseis, que são necessários, mas também combustíveis e outras alternativas renováveis, né? Então, o primeiro movimento, a primeira coisa foi, vamos fazer o que a gente faz da melhor forma possível, ambientalmente da melhor forma, produzindo combustível com o menor impacto possível no meio ambiente. E aí investimos bastante esse volume que você comentou há pouco. Investimos no ano passado 1,1 bilhão de reais em melhoramento da produção, em modernização, em questões ambientais, para menores emissões de particulados, etc. Né? Resultado desse 1,1 bilhão do ponto de vista ambiental, nós reduzimos o consumo de água em aproximadamente 8%. Isso é muito importante na indústria que você representa, né? Muito importante. Muito. Isso equivale ao consumo de uma cidade de 30 mil habitantes. Os 10% que vocês economizaram. Os 8%, exatamente. Rapaz, muito impactante isso. Uma pergunta que o baiano se faz toda vez que vê e ouve a Acelen no noticiário. Será que a Acelen vai anunciar um aumento de gás? Será que a Acelen vai anunciar um aumento de GNV? Por que rotineiramente tem tido essas oscilações? Às vezes para menos, mas muitas vezes para mais. Olha, veja bem, isso depende muito do mercado internacional, né? Nossa paridade de preço é com o mercado internacional. Pra você ter ideia, o diesel, por exemplo, esse ano, de janeiro até hoje, houve uma redução aproximadamente de 30% no preço do diesel. Paulatinamente, semana a semana, algumas semanas aumentou o preço, outras diminuiu, mas na última semana, por exemplo, a redução foi de 8%, só na última semana. E talvez a consequência... A imprensa talvez tenha que dar tanto destaque na redução quanto dá no aumento, é verdade. Mas assim, se você tiver uma tendência de preço do petróleo subindo, não tem mistério, os combustíveis irão subir. Se você tiver uma tendência de preço do petróleo baixando no mundo, tá? O preço do petróleo é mundial, é global, é o mesmo, é um preço que todos os mercados acessam no mundo, o mesmo preço. Tá? É por isso que, desculpe Marcelo, é por isso que quando tem um conflito como esse da Ucrânia, muita gente comenta que isso afeta, né, nosso mercado. Depende de onde é a região, especificamente no caso da Ucrânia e da Rússia, que são regiões produtoras, e a Rússia especificamente abastece a Europa de gás, então ela mexe muito com o mercado de energia. Né? Então essa guerra especificamente, ela ampliou a crise energética que a Europa já sofria antes da guerra. Já tinha questões de escassez energética na Europa antes da guerra. Uma guerra aumentou o problema. Mas hoje, por exemplo, o petróleo bateu $120, mais ou menos,
no auge da guerra, hoje o petróleo está a 70 e poucos dólares, 75. Por isso que houve uma queda no preço do diesel, um pouco na gasolina também, nos últimos meses. Bora falar sobre a energia do futuro. Os combustíveis fósseis estão na pauta já há alguns anos e são colocados como uma ameaça até à sobrevivência da humanidade no planeta. O que é que você enxerga para o futuro dos combustíveis, para o futuro da energia e de que maneira a empresa está trabalhando nisso? Vamos lá. Essa é uma pergunta bem estratégica para a Selen, tá? Primeiro ponto que é importante deixar claro que é tão importante quanto transitar para a energia do futuro é ter segurança energética, tá? E a segurança energética se dá a partir da continuidade em termos que garantam ao país funcionar bem a continuidade do fornecimento de combustível fóssil enquanto a transição energética ocorre. Portanto, segurança energética primeiro e depois transição energética para as renováveis. Quando a refinaria ela está nesse primeiro pilar, ela garante o suprimento, né? Suprimento de diesel, suprimento de gasolina, suprimento de óleo combustível para navios, suprimento de gás de cozinha. Imagina se a gente não tivesse gás de cozinha, né? O caos que ia acontecer na cidade. Imagina, falta gás de cozinha na cidade. Então, uma refinaria dessa natureza, ela tem que garantir esse suprimento, daí a segurança energética. Ao mesmo tempo, falando em energia, em combustíveis, né? O Brasil tem oportunidades gigantescas na produção de biocombustíveis. Aliás, não é de hoje, né? A gente produz o etanol, que é um biocombustível, né? É uma alternativa à gasolina muito significativa, competitiva, né? Mas você me disse que não iria falar sobre biodiesel especificamente. Você tem uma virada de chave nisso. Exatamente. Esse investimento que nós anunciamos lá de 12 bilhões nos Emirados Árabes, que é muito próximo ao valor que foi pago pela refinaria, você veja, um outro investimento do tamanho de outra refinaria, investimento em novos ativos, então vai circular muita riqueza na economia, a gente pode falar de empregos depois, de impacto econômico. E esse investimento ele vai produzir diesel renovável. Diesel renovável é um diesel que você, por exemplo, se você tiver um caminhão rodando a diesel fóssil, né, que é o diesel de hoje, né, você pode retirar aquele diesel fóssil todo e colocar o diesel renovável, o caminhão vai funcionar da mesma forma. É um produto igual, só que ele é de origem renovável, ele é fruto de óleo de soja, óleo de milho, no que a gente chama de primeira geração, mas ele será fruto de óleo de uma palmeira prima do dendê, chamada macaúba, uma árvore nativa brasileira, de alta produtividade energética por hectare, que precisa ser domesticada, ou seja, o que é domesticar uma árvore? É fazer com que ela seja produzida em larga escala, com técnicas de produção modernas, né? Nós só nessa tecnologia, de desenvolver tecnologia para essa produção do diesel renovável, nós vamos colocar 2,5 bilhões, só em ciência e tecnologia. Um investimento em P&D muito grande. Muito né? significativo, envolvendo Cimatec, envolvendo universidades brasileiras e fora do país. Então a gente vai trazer um centro de conhecimento de diesel renovável, portanto de combustível renovável, para a Bahia, com esse investimento. Né? Isso aí vai gerar uma cadeia muito impactante nos negócios, mas também na academia. Com o Marcelo Lira aqui, a gente consegue transitar por vários assuntos. Mas esse assunto da economia, do negócio, da geração de emprego, como é o impacto da Selen aqui no Estado, me chama muita atenção. Você me corrija se meu cálculo estiver errado. Aí, para dizer para o público entender, se a gente imaginar que tem R$10 circulando no mercado, ou 10 milhões, ou 10 bilhões de reais, de alguma maneira a Selen é responsável por um desses R$10. É esse o cálculo em relação ao PIB da Bahia? Em relação ao PIB, é correto. A gente é responsável por 10% do PIB da Bahia. Portanto, de cada 100, a gente é responsável por 10, ou de cada 10, nós somos responsáveis por 1%. Isso faz de vocês um player, como se chama, muito importante no Estado, estratégico. Além disso, tem o recolhimento de impostos. Como é que vocês estão situados nessa questão do imposto? A Selen representa para a base de ICMS em torno de 17% do recolhimento do ICMS baiano. Também é bastante significativo. Vocês devem ser o mais importante do Estado, o contribuinte muito provavelmente, em ICMS. Muito Tudo isso faz com que se tenha uma responsabilidade que vai além de gerar lucro, que vai além de ter um faturamento, de ter uma receita líquida.
uma responsabilidade socioambiental. E nesse aspecto você entende muito bem, você é especialista em ESG, uma sigla que se comenta e que muitas pessoas ainda não sabem o que se trata. Environment, Social, Governance. Meio ambiente, sociedade e governança. O que é isso no mundo hoje e o que é isso na estratégia da Acelen? ESG no mundo hoje é quase que uma premissa para garantir que as empresas tenham perpetuidade, sobrevivam por muito tempo. Tá? Quem olha o futuro sob a ótica do que ela pode fazer para reduzir o seu impacto, o impacto da sua atividade no meio ambiente e como aumentar ou melhorar o impacto social da sua atividade para todos os seus stakeholders, né? Para a sociedade, para a sua comunidade ali do lado, etc. Né? Então, isso é importante a tal ponto que muitos fundos de investimento hoje selecionam negócios para investir baseado nos princípios de ESG que aquele negócio declara. Então, eu diria que no médio prazo, o capital vai ser mais seletivo ainda, o capital de investimento vai ser ainda mais seletivo. Negócios que não tenham cuidado específico com essas 3 letrinhas terão mais dificuldade de acessar recursos. Então, olhando do ponto de vista prático, é isso. Do ponto de vista da nossa preocupação com o planeta, de fato, a gente tem uma questão de mudança climática muito significativa, onde as empresas precisam também fazer a sua parte, né? Tem uma responsabilidade também na redução do aquecimento do planeta. Né? Se uma empresa desse porte, como a gente acabou de falar, a maior recolhedora de ICMS, um PIB tão impactante como tem aqui no estado, se uma empresa desse porte inspira outras, eu acredito que você está puxando uma locomotiva. O que é que vocês têm feito? Como é que a gente faz isso, Pablo? Exatamente. Por exemplo, na operação, aqueles números que eu te comentei, a gente tem que usar menos recursos do planeta. O que é que significa isso? Consumir menos água, 8%. Consumir menos energia, 10% de redução de consumo de energia. Emitir menos CO2. Nós diminuímos a emissão de CO2 por tonelada de produto em uma quantidade, nesse ano, que equivale ao plantio de 1.200 fontes novas. Então, é como se a gente estivesse plantando 20 mil hectares de árvores para captura de CO2. Tá? Números impactantes. Fizemos uma alteração na planta onde a gente reduz 48% a emissão de enxofre, que é um particulado que tem uma característica poluente razoável. Então, a gente diminuiu quase a metade do impacto de enxofre nas nossas emissões. Tá? Até o transporte de carga vocês fazem uma recompensação, exatamente isso. Né? Fizemos 2 importações de navios muito grandes, onde nós zeramos a emissão da logística do petróleo que nós importamos. Tá? Uma carga de 1 milhão de barris, outra carga de 2 milhões de barris. Então, na operação, a gente já dá sinais para onde a gente queria ir, ou para onde nós queremos ir, né? Reduzindo esse ano. 2023, nós vamos apertar um pouco mais o parafuso e tentar reduzir ainda mais. Tá? Já foi um avanço significativo nesse primeiro ano. E tudo isso nós fizemos aumentando a produção, saindo de 200 mil barris, que é como nós recebemos a refinaria, 200 mil barris dia, fomos para 290 mil barris dia. Então, por isso nós fizemos esse investimento de 1 bilhão, empregamos durante a parada mais de 6 mil pessoas nas paradas. Enfim, esse é o dever de casa. Colocamos a refinaria para continuar fazendo o que ela fazia, melhor, né? Empregando mais, questão social, e ambientalmente mais, com menos impacto. Né? Eu tenho perguntas para você a respeito desse envolvimento com a sociedade, só que antes eu queria saber dessa eficiência que você acabou de relatar. É possível a gente dizer que quando sai o negócio, a operação do negócio, quando sai do poder público e parte para um poder privado com boas intenções, é possível dizer que a eficiência multiplica? Olha, o que eu posso dizer é que a privatização do refino no Brasil, a partir da nossa experiência, a experiência da Acelen, ela foi positiva. Os indicadores, os números não mentem, né? Nós saímos de uma produção média de 200 mil barris para 290 mil barris. Então, média de 270 mil barris, tá? Então, claramente, nós conseguimos produzir mais. Nós melhoramos todos os indicadores ambientais.
Empregam mais gente. Nós estamos empregando mais gente. Primarizamos algumas atividades que a gente achou que são importantes, que deveriam estar que eram terceirizadas, a gente primarizou. De certa forma, o fato de nós termos feito a aquisição da refinaria nos deu a possibilidade, a oportunidade de investir mais 12 bilhões no Estado, com um projeto de diesel renovável, dando o segundo passo na sua pergunta anterior, que é, fizemos o dever de casa, mas queremos fazer mais, e o que é que a gente vai fazer mais? Produzir diesel renovável. O que é que significa isso? Produzir diesel com a redução de emissão de CO2 de 80%, que é o diesel renovável, é o ganho do diesel renovável em relação ao diesel fóssil. Tá? Bem. Então, o impacto econômico desse investimento de 12 bi, não são 12 bi, como você bem comentou ali no PIB, mas tem outra característica. A gente vai colocar 12 bi, mas nós já encomendamos um estudo para a FGV já nos traz alguns números. Isso multiplica, né? O impacto desses 12 bi é o impacto equivalente a 87 bilhões em 10 anos na economia. Muito bom. Tá? Então, os 12 se multiplica-se quase 8 vezes. Bem, a cadeia é toda afetada. Antes de encerrar, tem um assunto que aí, principalmente os torcedores de Bahia e Vitória, precisam ouvir Felizes de você. Torcedores do Felizes Bahia e no momento. Você é um homem de comunicação. Você é da área petroquímica, mas você é um homem de comunicação. Perfeito. Já conversei com empresários, já conversei com diretores de marketing, falar, rapaz, é muito arriscado apostar em futebol, porque uma hora está todo mundo feliz, mas no fim de semana seguinte pode estar todo mundo triste, isso pode transferir para a minha marca. Por que vocês entraram num jogo tão arriscado como esse? Essa é uma boa pergunta. Na verdade, a nossa motivação, quando nós chegamos na Bahia, foi uma motivação de estar onde a Bahia precisava que a gente estivesse. Naquele momento que nós entramos exatamente no contrário desse senso comum que você colocou. Bem. Bahia na 2ª divisão, no momento difícil, Vitória na 3ª divisão, num momento muito difícil. Então, o Bahia e o Vitória precisam de algum apoio adicional. É hora de nós mostrarmos que nossa chegada na Bahia foi positiva. Então, patrocinamos o Bahia e Vitória. Um detalhe, não só o time masculino, pouca gente sabe, mas o time feminino também. Excelente. No momento que o Vitória, por exemplo, o presidente do Vitória comentou isso algumas vezes, ia descontinuar o time feminino. O time feminino não ia existir mais. Quando a gente soube disso, eu disse, não dá para a gente fazer só com o masculino, vamos fazer com o feminino e vamos chamar as meninas novamente para o campeonato, chamamos ali de última hora e patrocinamos os dois times naquele momento difícil. Da mesma forma, é o mesmo ato que nós tivemos nas cheias de dezembro de 2021, quando a Bahia ficou, de fato, vários municípios precisando, nós fizemos algumas ações junto com o governo do estado de doação de utensílios domésticos e cestas básicas, porque a gente entendeu que ali era um momento importante. E da mesma forma que a gente se aproximou também das obras sociais de Manduci, com o objetivo de estar próximo também no momento que as obras sociais precisavam. Muito bem. Esse tipo de atitude o baiano reconhece, não esquece, com certeza, e eu acho que vocês foram muito felizes em apostar no momento que mais precisava, dar a mão. Isso aí. Eu quero saber de você, antes de encerrar, da ponte Salvador e Itaparica. Isso é um anseio de muitos dos baianos. Eu acredito que para quem trabalha com logística, pode ser um avanço muito grande. Como é que você enxerga a ponte Salvador e Itaparica? Do ponto de vista de Arcélia, não tem nenhuma conexão, nenhum tipo de conexão, nem positiva nem negativa, do ponto de vista da Arcélia especificamente, né? E como cidadão baiano, né, que sou, eu acho um investimento muito interessante. Acho que a gente tem ali a oportunidade de um desenvolvimento de um eixo, né? Todo um eixo econômico ali que sai de Itaparica e vai até Santo Antônio de Jesus. Certamente, quando a gente fala da ponte, muitas vezes as pessoas às vezes se limitam a pensar só na ponte. Talvez o mais importante é o efeito econômico, assim como o efeito dos 12 bilhões do investimento da Arcélia em diesel renovável multiplica-se, tornam-se 87, muito provavelmente esse investimento da ponte também vai gerar um multiplicador importante para o estado da Bahia. Muito bem. Vice-presidente de ESG, Relações Institucionais e também Comunicação da Acelen. Gostei disso. Aceleração, excelência e energia estão no escopo dessa empresa. Muito obrigado, Marcelo, pela participação. Grande prazer. A gente vai ter novos encontros, com certeza, porque eu sei que vem novidade por aí. À sua disposição. Até a próxima. Obrigado a todos pela companhia aqui no Linha de Frente. Até o próximo encontro.